Ano novo astrológico acontecendo nesse dia 20 de março de 2025, às 6h01 no horário de Brasília. Gente, esse é um tipo de conteúdo, é um tipo de vídeo, tá no grupo dos vídeos mais delicados que eu tento trazer aqui para o canal, porque no vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma interpretação coletiva do ano novo astrológico para o nosso país, tá? Para o Brasil. Antes da gente começar esse conteúdo, eu queria trazer para vocês que, assim, a astrologia mundana é uma das mais difíceis da gente prever, porque ela conta com um número muito alto de variáveis, e diferente do nosso mapa astral, que é o nosso mapa de nascimento, eu nasço com um determinado mapa e é muito mais fácil eu lidar com os atributos desse mapa, porque eu passo a me conhecer, passo a me entender, eu entendo como as diferentes áreas da minha vida estão correlacionadas. Quando a gente fala de astrologia mundial, astrologia mundana, além do alto número de variáveis que a gente tem, além da gente saber que a gente não é guru aqui para fazer previsões e, nossa, acertar em tudo, e pelo amor de Deus, eu acho que nem é minha intenção aqui. A minha intenção é, como sempre, fazer uma interpretação junto com vocês, né? Só que tirando todo esse grande número de variáveis, a gente também tem uma situação que é nos eventos coletivos, a gente não tem esse grau de consciência, eu não consigo mudar algumas coisas, compreender a fundo outras coisas. A gente faz uma interpretação, a gente faz uma análise, a gente tenta trazer um olhar técnico, a gente tenta trazer um olhar neutro, tá? Mas eu não me coloco aqui como dona da verdade, eu não me coloco aqui como a guru, tá? Que vai fazer previsões, que, nossa, pelo amor de Deus, é uma análise. Todos os vídeos que eu trago para essa página sempre são vídeos analíticos, sempre são vídeos de análises, tá? Não são vídeos intuitivos, não são vídeos que eu estou recebendo uma informação aqui sei lá da onde, são vídeos que a gente vai olhar através da técnica, daquilo que a gente tem de mais prático e mais técnico possível dentro do universo da astrologia, tá? Que inclusive é um tema de estudo que não é único. Eu faço um tipo de astrologia, não significa que fulano vai fazer o mesmo tipo. Às vezes eu tenho uma análise um pouco mais moderna, com uma pegada clássica, fulano faz uma astrologia que, gente, é outro tipo de astrologia, é kármica. Então, vamos respeitar o trabalho de outros astrólogos, vamos também ter um certo critério para a gente também não ficar jogando pedra nem aqui, nem também nos outros também, tá bom? Muito obrigada. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, curte o vídeo, me deixa um comentário. Também faço consultas individuais. Todo domingo a gente também está aqui em live 10 horas da manhã para trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Hoje a gente vai fazer análise de dois mapas. Na verdade, assim, eu vou avaliar esse mapa, tá? Existem muitas maneiras da gente fazer uma interpretação de um ano novo para um país, tá? Aquilo que mais se usa, aquilo que mais é usado, é um hábito que a gente tem, é tirar o mapa do ingresso do Sol em Áries para aquele país e para a coordenada mais significativa dentro daquele país, que vai cair na capital. No nosso caso, o mapa está sendo tirado para Brasília, tá? Se você tirar para outras grandes metrópoles, também seria uma opção, é uma possibilidade, tá? Mas eu gosto de seguir essa linha assim, o que a maioria das pessoas faz? Então vamos fazer igual, né? Para a gente também ter uma linha básica de debate ali do que está acontecendo ou não. E uma outra coisa que eu também queria trazer para vocês, que também não é consenso geral, é o seguinte: eu também fiz um outro slide aqui, que vocês vão perceber quando a gente for avançando aqui no vídeo, eu vou comentar sobre ele, a gente tem diferentes mapas do Brasil. Tá? Existem astrólogos que usam o mapa astral do Brasil no momento da independência do Brasil, que é esse mapa que eu pus aqui para vocês do lado direito, tá? E existem astrólogos que usam o mapa, por exemplo, da formação da Constituição do Brasil. Então, outro ponto que a gente não tem um consenso geral. Vocês veem que não dá pra gente interpretar preto no branco aqui, tá? A gente tem que ter um nível de tolerância, porque cada um vai fazer um tipo de trabalho e usar como base um determinado tipo de mapa, tá? Mas é isso que a gente tá fazendo aqui. Então, a gente tem do lado esquerdo o mapa do Ano Novo Astrológico para Brasília, tá? E a gente tem do lado direito o mapa, em tese, né, da nossa independência, tá bom? Então, vamos ver qual que é a nossa situação aqui. Olha, para astrologia mundial, para astrologia mundana, né, que é a que a gente está usando aqui, o ascendente de um país, ele vai falar da disposição geral do povo, tá? A disposição geral do povo. Nós temos um ascendente que está caindo num signo de peixes, tá? Então, vocês veem aqui que o ascendente em peixes está aqui, ó, tá? Significa o quê? Que esse povo está, primeiramente,
vocês veem que também tem um Saturno bem em cima ali da linha do ascendente, tá? Para quem não tá conseguindo enxergar, ó, o Saturno aqui é 23 graus de peixes, tá? E a gente tem essa situação que é a seguinte: o povo muito preocupado, tá? Eu acho que existe uma preocupação no estado de espírito do povo, tá? Essa preocupação vem do medo, vem de um receio, vem de uma insegurança, vem de um medo do que pode acontecer no Brasil, vem de um medo do que pode acontecer em outras nações. É um estado de espírito, é um estado de espírito. Meio amedrontado, porque tem um Saturno ali, tá? O Saturno, nessa avaliação mundana, nessa avaliação coletiva, ele está falando do estado de espírito, porque ele vem junto com o ascendente. E esse ascendente está em peixes. Então, estou falando de um povo que, além dele estar preocupado por conta desse Saturno, a gente tá falando a gente não está falando do que está acontecendo com o país, a gente está falando de um estado de mente, de um estado de espírito da maioria das pessoas da nação, do espírito coletivo da nação, vamos colocar assim, tá? A gente tem um Saturnão aqui, né? Então, preocupado, com medo, com receio, um povo que majoritariamente se apega muito na espiritualidade, tá? Porque a gente tem o signo de peixes, se apega muito numas crenças, e um povo que, gente, com esse Saturno aqui junto com a linha do ascendente, parece que o povo julga o povo, né? Então, o povo julgando o próprio povo, o povo bravo com o próprio povo, né, da nação de alguma maneira, como se fosse uma sensação de que as pessoas se analisam muito mutuamente, tá? Isso é muito presente nesse momento. E a gente tem, gente, uma situação aqui que às vezes algumas vertentes espirituais e religiosas também poderiam beirar um certo fanatismo aqui, tá? Com esse Saturno sobre o signo de Peixes. Aliás, esse Saturno em cima de Peixes na linha do ascendente pode até julgar muito vertentes espirituais que não sejam a nossa, né? Então a gente tem uma sensação de intolerância do povo com o povo, tá? Isso vem muito marcado nas condições gerais aí, já da abertura do mapa, tá? Uma outra coisa que vem muito marcada é que o signo de Peixes, com esse Saturno em Peixes cravado na linha do ascendente, vem para mim um povo que passa por algumas dificuldades, mas para mim tem a ver um pouco com eventos climáticos, tá? Porque o Saturno em Peixes, assim, cravado no ascendente como ele aparece, a sensação que eu tenho é que essas questões hídricas, né? Problemas com água, problemas com enchente, problemas com muita chuva, problemas com... Também poderia ser questões sanitárias, tá? Mas para mim vem muito na questão climática de chuva, tá? E ela parece meio que marcada ao longo do ano inteiro. Então a gente tendo problema meio que com água, meio com recursos hídricos, meio com eu não digo que é uma restrição de água, mas talvez um excesso, né, nessas águas, um excesso de chuva, coisas que têm a ver com essa questão peixes, tá? No sentido da chuva, por assim dizer, tá? A gente tem outras questões, eu acho que assim, os meios de comunicação para nós, né, sempre são uma questão. Eles sempre são uma questão porque a gente não tem meios de comunicação que sejam neutros, por assim dizer, né? Nenhuma mídia é neutra, a gente sabe. Aqui no canal eu tento ser o mais neutra possível para trazer uma avaliação técnica, tá? Analítica daquilo que a gente tem nesse mapa astral anual. Só que, claro que a gente não. Nenhum meio, nenhuma mídia consegue essa neutralidade absoluta, né? E a gente tem que essas mídias, de uma certa forma, aparecem muito. De uma certa forma, com esse Netuno aqui de Casão, eu tenho um povo que se deixa muito levar, tá? Um povo que se deixa muito levar pela fala de outros, tá? Netuno, em astrologia mundana, claro que vai ser também aquele cara que fala de delírios, que fala de ilusões, que fala do quanto eu sou suscetível às informações que chegam até mim. E, como ele tá dentro da casa ascendente, para mim vai significar o quê? Você vê que essa galera aqui dentro do ascendente tá em peixes, né? A gente até tem outros planetas aqui dentro do ascendente, mas aí já estão em Áries, né? Que aí para mim também podem dar uma força pro povo, uma vontade de trabalhar, uma vontade de brilhar, uma vontade de... um otimismo que vem em muitos momentos também, tá? Então, quer dizer, não é todo o povo, acho que a gente até tem uma dualidade aí, né, nesse povo. Um povo que vai mais aí pro peixes com Saturno e Netuno, não que peixe seja ruim, mas para mim existe essa sensação de medo, de pessimismo, né, existe, tá? E existe também um lado meio Ares, que é, não, gente, bola pra frente, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos iniciar coisas. Muito dessa energia de iniciativa de Ares também no povo, né? Porque o Sol sempre vai estar em Ares no ano novo astrológico, mas aqui ele caindo na casa 1, né? Então, quer dizer, esse ano novo astrológico se formando nas primeiras horas da manhã, também com Vênus em Ares na casa 1, Mercúrio em Ares, os dois retrógrados na casa 1. Então, para mim, muitas vezes vai aparecer também esse povo que também tem um lado corajoso, ou talvez dois tipos de povo, um povo que vai muito para esse lado midiático,
pessimista, de achar que as coisas vão desandar, de achar que tá vindo aí uma grande coisa, né? E um outro lado do povo falando, não, gente, vamos começar aquilo que a gente tem que começar, vamos fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então tem também um otimismo ariano que em alguns momentos surge ou ainda surge numa camada diferente desse povo, tá? Porque a casa 1 tá falando do povo como um todo, né? E para mim aparece já essa dualidade dentro da casa 1, porque a gente tem muitos planetas em Áries e muitos planetas em Peixes, tá? Uma outra situação que a gente tem também é que esse Netuno de casa 1, acredito que o povo, tá, ele se deixa muito influenciar pelas notícias que chegam. Então, assim, chega uma notícia boa, o povo já se inflama, acha que é tudo de bom, tal, tal, tal. Chega uma notícia ruim, chega uma notícia de uma mídia mais maliciosa, né, de falar que alguma coisa vai desandar, vai desencaminhar, o povo também tem esse ato de desespero, tá, com esse Netuno aqui de casa 1, certo? Porque é um planeta, é um astro que muitas vezes vai denotar essa ilusão, essa fantasia. Então a gente precisa se atentar muito no tipo de mídia que a gente consome, no tipo de mídia que a gente lê. Tem que ser confiável, tem que ser respeitado, eu tenho que talvez receber de diferentes fontes para eu poder julgar o que eu tô lendo, né? Para que a gente não caia aí nessa situação de desespero do Saturno em Peixes, eu carregando uma cruz, né? Eu também julgando sem saber do quadro geral do que tá acontecendo. Então, eu sinto que tem muito disso, tá? Essa energia de confusão de Peixes aqui tá dentro do povo, né? E não é que tá dentro da nação como um todo, tá dentro do povo mesmo, né? Nas nossas crenças, na maneira como a gente age como povo, tá? A gente tem que ter atenção aí com isso. A gente também tem que ter uma atenção que vocês sabem que o Brasil, né, quando a gente puxa aquele mapa de independência, né, que tem muitos astrólogos que vão discordar de mim também, e a gente tem que respeitar também, tá? Vai vir o mapa de independência como um país de virgem, né? Um país virginiano e um país que se critica muito. Tá sempre se criticando o brasileiro, né? Fala que o Brasil é ruim, fala que o Brasil não presta, fala que tem essa tendência, né? Não é que virgem seja esse signo mega crítico, mas de novo, em aspectos coletivos, essa consciência do signo muitas vezes falta. Então vai meio pro lado sombrio ali do signo, tá? Então essa coisa de criticar muito a nação, falar que a nação é ruim, né? Falar que o povo é ruim, que o povo não trabalha, né? A gente tem um pouco desse histórico, né? De falar que nenhum político é normal que a gente tenha essa visão analítica crítica sobre o próprio país também, tá? E aí aparece como aqui pra mim? Pra mim aparece o povo criticando muito o povo também, né? Falando que não quer trabalhar, que não quer, né? Então a gente tem que ter um pouco dessa maleabilidade de falar, pera, será que eu também não tô indo muito pra uma análise muito saturnina, né? De ficar reclamando muito daquilo que eu tenho, tá? Eu acho que é importante a gente ter essa visão também. A gente tem algumas outras coisas acontecendo aqui, tá? Nesse mapa de ingresso do Sol. Olha, eu queria trazer, gente, eu não sou o suprassumo da, nossa, que astróloga que vai resolver todos os meus problemas, que vai ser um guru, que vai falar. Eu já falei que esse não é o meu papel aqui, tá? Eu queria trazer para vocês que a gente tem um ingresso planetário positivo para mim esse ano, tá? Positivo para mim esse ano, que a gente já trouxe aqui em outros vídeos, que é o ingresso de Júpiter em Câncer, tá? Júpiter é um grande benéfico e ele vai entrar em Câncer. E para mim, saber a área que Júpiter rege no mapa é saber também a área que ele pode vir a favorecer, porque é a área que ele comanda. Se Júpiter tá bem esse ano, né, e ele vai ficar bem, não é nem na entrada do ano, tá? Mas é na metade do ano, ali em meados de junho, pode ser que ele facilite algo nessa nação, algo nesse país e também em outros países, tá? No caso do Brasil, veja que as áreas que Júpiter rege, tá? Uma delas é a casa 2, que é a casa das finanças, é a casa da economia. Então, se eu tenho regente da economia, se eu usar o mapa da independência, de novo, tem gente que não usa esse mapa, tem gente que vai usar o mapa da Constituição, tem gente que vai usar outras coisas, tá? Mas nessa visão que a gente está usando, o regente dessa área econômica, que seria Júpiter pela astrologia clássica, vai entrar em Câncer em junho. Então, para mim, na minha visão, na minha perspectiva, tem uma colocação positiva econômica, tá? De crescimento do país, na minha visão, tá? Pode ser que você discorde, pode ser que não, pode ser que as suas fontes de informação sejam outras e não sejam essa que eu tô usando, tá? Mas para mim tem um crescimento, tá? Outra coisa que tem também,
a casa 11, né, que é uma casa que fala um pouco de congresso, tá? É que aqui, por exemplo, a casa 2, ela aparece sem planetas, tá? No mapa do ingresso do Sol, porque Mercúrio, apesar dele parecer perto da casa 2, ele tá na 1 por grau, tá? Que ele tá a 7 de Áries, e Urano, por grau, já tá na 3. Então a gente não tem nada nessa casa 2, tá? No ingresso do Sol em Áries para o Brasil, para Brasília, tá? Mas na casa 11, né, que em tese é uma casa que fala de Congresso, Congresso Nacional, é uma casa que fala do corpo de políticos que forma o país, que não tem a ver com o presidente, porque o presidente seria a casa 10 e a oposição imediata ao presidente seria a casa 4. Tá? Sempre, né? Então, sempre a casa 10 vai ter a ver com o governante, tá? E a casa 4 vai ter a ver com a oposição desse governante. Então, se trocar o governante, eventualmente um país está trocando um governante, é o novo governante que vai ocupar a casa 10 e a oposição desse novo governante vai ocupar a casa 4, tá? Então, para nós, a casa 10, que é a casa do governante, que seria o presidente, né? A nossa república aí, seria a casa 10 abrindo em Sagitário, que a gente já vai falar sobre isso também, tá? Mas a casa 11, que seria a casa do Congresso, aparece com um Plutão, tá? Um Plutão. E aí, para mim, essa situação, né? Mesmo que Júpiter também reja, para mim, a casa 11 do Brasil no mapa de independência. Então, vai falar, então, em tese, o Júpiter, como ele rege a casa 11, que é a casa do Congresso, que é a casa, né, desse corpo diretivo, né, legislativo, na verdade, do país, né? Vai falar, ele tá bom, será que ele tá crescendo, será que ele tá se ampliando? Mas aí eu já acho um pouco diferente dessa área financeira, porque no campo da economia a gente não tem nenhum planeta. E no campo aqui, que seria desse corpo legislativo, do Congresso, a gente tem um Plutão. Então, para mim, tem muita. O Plutão, ele muitas vezes fala de coisas ocultas, né? Coisas difíceis da gente enxergar. E a gente sabe que é um congresso que a gente muitas vezes não enxerga muitas coisas que está acontecendo, né? Muitas coisas a gente não avalia, não olha, não observa de perto. Às vezes se informa, às vezes não se informa. E para mim esse Plutão, ele traz muito lodo para que se torne visível, né? O Plutão, ele, aliás, eu até puxei aqui para vocês verem que a maioria dos aspectos a esse Plutão esse ano são favoráveis. Então, mesmo ele estando em Aquário aqui, né, que fala, Plutão em Aquário, que medo, tal, né? Mas ele aparece com um sextil do Sol, ele manda um sextil ao Sol, ele manda um sextil a Vênus e ele recebe um trígono aqui que seria da cauda do dragão, né? A gente já não considera tanto. Mas para mim a sensação que eu tenho é que tem muitas coisas se revelando, tá? Nesse congresso tem muitas coisas que vão sendo debatidas, que vão chegando até nós, que a gente vai se conscientizando daquilo que está acontecendo, né? Só que muito lodo ruim também, né? Então, muitos escândalos vindo à tona. Muitas coisas de grandes nomes, grandes referências que o país tem, ou um grupo de pessoas muito grande tem, passando por uma fragilidade, a gente enxergando coisas que estavam ocultas há muito tempo nesse quadro, tá? Com pessoas, peças-chave, né? Só que de uma certa forma existe para mim também uma sensação de uma faxina, pelo menos a gente tá enxergando coisas, pelo menos a gente tá tirando coisas a limpo, pelo menos a gente tá vendo o que tá acontecendo, né? Então tem meio que essa sensação de descobrimento daquilo que acontece por trás dos panos, por assim dizer. Dá um pouco essa sensação de revelação, na minha visão, a meu ver. Tá bom, gente? De novo, também não falo, não é o supra-sumo, tá? Uma outra coisa que eu avalio também, acho que nessa perspectiva talvez até um pouco benéfica, tá? Para mim, a gente tem uma lua. Vocês sabem que a lua, ela muitas vezes está indicando numa astrologia mundial, numa astrologia mundana, também um pouco da disposição do povo, só que ela fala muito da força da mulher também, tá? Muito da força feminina, muito da força da mulher. E ela aparece aqui em Sagitário, né, na casa 9, tá? É uma casa que fala de academia, né? Então, faculdade, pesquisa, pós-graduação, mestrado, doutorado, prêmios de ciências, né? E aparece aí uma lua em Sagitário na casa 9, né? Talvez mulheres do Brasil indo para o exterior, que a casa 9 tem a ver com o exterior, talvez mulheres do país tendo seu trabalho científico muito reconhecido, em algum sentido também, porque essa lua, a maioria dos aspectos a ela são positivos, né? Então, a sensação que me passa é que essa lua em Sagitário, ela dá uma
fortalecida na imagem da mulher, a gente tem figuras femininas que vão ser admiradas aí pela situação acadêmica delas, pela situação intelectual delas, mulheres ganhando prêmios em algum sentido, ou talvez não seja nenhum prêmio, mas seja uma visibilidade internacional, né? Então, mulheres indo para fora do país, mulheres sendo reconhecidas fora do Brasil também por coisas que fazem dentro do Brasil ou fora do Brasil, mas eu acho que essa lua aparece com uma certa ênfase, tá? Uma certa ênfase, né? E a sensação que eu tenho é que às vezes a gente aqui dentro não valoriza tanto, e aí vê essa valorização fora e fala: nossa, olha, essa mulher, né? Essa pesquisadora, essa artista, fora é reconhecida. Então aqui dentro a gente também tem que reconhecer, né? Então tem um pouco desse trabalho para mim, tá? Curioso que, como a Lua tá em Sagitário na casa 9, eu acredito que tem meio que um fortalecimento também. Vamos colocar assim, a Casa 9 também fala das faculdades do país, tá? Ela também fala do corpo de ciências, o corpo acadêmico do país. Essa lua aparece majoritariamente bem, tá? Júpiter tá em Gêmeos na casa 3, tá? Então, para mim, esse Júpiter em Gêmeos, que às vezes ele fala da educação básica, casa 3, versus ensino superior, né? Casa 9. Para mim, a lua aparece melhor do que Júpiter, né? Então, educação básica, para mim, casa 3, ainda passando por alguns empecilhos, nem sempre tendo essa base educacional do país tão favorecida ainda, né? Muitos esforços para que a informação não seja de fato passada, ou não seja um sistema tão bem organizado em muitas escolas públicas, né? Ou escolas primárias, tá? Não precisa ser pública, mas escolas primárias. O geral das escolas primárias vai sair na casa 3, tá? E a casa 9, por outro lado, essa parte mais acadêmica, mais científica, estudos superiores, ensino superior, para mim aparece melhor colocada, tá? Mesmo que o regente aqui seja Marte, que cai em Câncer, mas mesmo assim a gente tem uma lua em Sagitário aqui que tá bem visível, bem brilhante, né? Então acho que a gente pode considerar isso. O meu gato tá miando, tá? Pode ser que vocês escutem isso aí. Uma outra coisa que também me chama muito a atenção, além da gente ter essa lua na casa 9 falando de vamos colocar assim, mulheres, figuras femininas importantes no Brasil sendo reconhecidas no exterior, né? Para mim também passa um pouco a ideia de que o povo em geral tá viajando mais, tá? Viajando mais. Eu queria trazer que para a casa 3, para mim, existem excessos. Eu acredito que tem alguns problemas em transportes que poderiam ficar mais visíveis, né? Talvez, como a gente também comentou de eventos climáticos que tenham a ver com água, com enchente, com chuva, a gente já tá passando por isso, né? Tudo bem que a gente tá na estação disso, mas pode ser uma coisa que a gente observe ao longo do ano, vamos observar, né? Para mim também tem uma situação com transportes que aparece fragilizada. A gente tem o Urano aqui de casa 3. Esse Urano na casa 3, para mim também poderia ter a ver um pouco com situações aéreas de pequena escala. Então, assim, esse Urano de casa 3, para mim, transportes aéreos mais dentro do país, um pouco mais fragilizados, né? Será que situações climáticas atrapalhando transportes aéreos dentro do país? Poderia ser, né? Que eu não acho que vai tanto para esse lado internacional, mas talvez pro lado interno poderia ser um pouco, tá? Sem desespero também. Não tô falando que necessariamente tem acidente no mapa, né, para viajar para as pessoas, mas é uma tendência que a gente observa nesse mapa do Ano Novo Astrológico. Uma tendência, tá, gente? Uma tendência, tá? Além disso, a gente também tem na casa 3 os transportes no geral, né? A gente tem metrô, a gente tem rodovia, ferrovia. Nessa casa 3, para mim, esse Júpiter enaltece alguns excessos, né? Ou talvez situações climáticas que a gente vivencia atrapalhando um pouco esse sistema de transportes ao longo de todo o ano, né? Quanto maior a cidade, mais comprometido, né? Claro, cidades menores que não dependem tanto desse sistema público de transporte, caminhando melhor. Cidades que dependem mais, caminhando um pouco pior, tá? No geral, essa lua aqui de casa 9 também mostra para mim um povo que quer viajar, tá? Porque a lua também vai mostrar muito disso. Um povo que, sei lá, quer bolsa de estudo fora do país, tenta viajar mais ao longo de todo o ano, um povo que tenta ir para o exterior, né? Então a gente tem essa situação para nós também bastante marcada para mim, tá? Com essa lua de casa 9, mas principalmente acredito que as mulheres do país aí aparecendo com algum favorecimento, tá? Quando a gente fala do governante, quando a gente fala de presidente, a gente tá falando de casa 10, tá? Que abre em Sagitário. Para mim tem um favorecimento de relações no exterior, tá? Então acho que tem muito uma recuperação de uma posição muito diplomática do Brasil fora, tá? Só que a gente também pode avaliar algumas coisas, gente, de
de novo, não sou a guru, eu não sou a dona da verdade, tá? Mas o regente dessa casa 10 aparece em Gêmeos. Para mim, poderia dar alguns eventos de saúde fragilizantes um pouco ainda ao presidente ou à figura governante central do país, né? No caso para nós aqui, tá? Então, como o regente da casa 10 aparece na casa 3, das duas uma. Ou tem alguns eventos de saúde que fragilizam essa figura, tá, ao longo do ano, né? Não tô falando de morte, de catástrofe, nada disso, mas tô falando de uma imunidade que oscila, ou níveis de atividade que oscilam um pouco, tá? E além disso, a gente tem também um trabalho, a meu ver, tá? Um pouco midiático, um pouco contrário a essa figura, tá? Que eu não tô falando se essa figura tá fazendo bem ou tá fazendo mal, como que tá esse presidente para nós esse ano, tá? Mas eu tô falando que muitas vezes a mídia pode não colaborar tanto com essa figura, tá? Porque o regente tá na casa 3, mas ele tá em exílio, né? Então, para nós passa um pouco essa sensação. Agora, eu acho que vai principalmente desse estado de saúde, que às vezes fragiliza, às vezes fica um pouco mais, momentos melhores e momentos piores nessa imunidade também. Tá? Quando a gente fala sobre oposição, a gente vai cair aqui na casa 4, que tá caindo em Gêmeos, né? O regente, em tese, quando a gente olha rápido para esse mapa, fala: nossa, Marte em Câncer na casa 4, será que essa oposição tá forte? Será que essa oposição tá forte? Eu acho que essa oposição até tá forte, tá? Porque a gente tem o regente da casa 4 na casa 1, então se comunicando constantemente com o povo, lançando informações pro povo, só que tá retrógrado, tá retrógrado também. Então a sensação que eu tenho é que, mesmo que tenha uma oposição talvez forte, ou que se comunique constantemente com o povo, de uma certa forma tem alguns erros de comunicação internos também nessa oposição, tá? Porque ele tá retrógrado, né? O Mercúrio que tá regendo a casa 4 tá retrógrado. Esse Mercúrio retrógrado, né? Ele também passa um pouco para mim a sensação de que situações ecológicas do Brasil, tá? Mesmo que a gente tenha um Marte em Câncer aqui na casa 4 que fala: nossa, será que tem mais eventos ecológicos que priorizem a sustentabilidade do país, que ajudem o país? Mas eu ainda sinto que tem eventos climáticos que fogem bastante ao nosso controle, tá? Porque o cara que tá regendo a casa 4 esse ano tá retrógrado, né? Então a gente tem que olhar para isso, tá? Outras questões que eu queria trazer, então, para mim, essa oposição que aparece forte, tá? Mas aparece com graves erros de comunicação internos dentro dela mesma, também poderia acontecer. E a sensação que eu tenho é que talvez, é engraçado isso, que nos esportes, né? O Marte tá em Câncer, tá? Mas o Marte, ele tá recebendo bons aspectos aqui de Saturno. Tá? Então, às vezes, nessa parte de esportes do Brasil, porque a Casa 5 ela vai falar tanto de cultura, tá? Então, artes, cultura do país, movimentos culturais, quanto também da parte de esporte, tá? A Casa 5 fala muito disso, esportistas, né? E a gente tem uma figura aqui bastante marcada, tá? É um Marte, então me leva a pensar um pouco que tem algum homem, talvez, né? Nesse quadro de esportes que ganhe talvez muita visibilidade, que tem um destaque muito grande, que tem uma liderança muito grande. A gente poderia pensar em esportes muito famosos ou figuras masculinas que executam esportes pelo Brasil, mas que estão ganhando muita visibilidade, que estão ganhando prêmios, que estão sendo muito visíveis, né? Então acho que é interessante isso, que da mesma maneira que a Lua aqui, esse corpo feminino, aparece com uma via intelectual, acadêmica ou cultural muito positiva, a gente também tem figuras masculinas que pela parte tanto cultural, casa 5, quanto também esportes, que aí vai entrar muito a casa 5, tem um destaque muito grande também, tá? Poderia ser fora do Brasil, como também poderia ser dentro, tá? Porque para mim, a casa 9 às vezes fala um pouco mais do exterior do que a casa 5, mas essa figura masculina aqui nessa órbita da casa 5 para mim fala: nossa, tem alguma coisa ali acontecendo nessa área de esportes, uma figura masculina que ganha destaque, ganha visibilidade, é muito falado, algo nesse sentido também, tá? Que eu queria trazer, acho que assim, a gente tem que ter uma visão meio que neutra, tá, sobre esse mapa. De novo, aqui eu queria trazer um vídeo breve, tá, para fazer alguns comentários para vocês. Eu ainda vou fazer mais comentários. A minha última live que eu fiz nesse domingo foi o Ano Novo Astrológico mais voltado para signos, tá? Eu acho que um dia, se vocês acharem interessante, eu até podia fazer a interpretação desse mapa astral da independência do Brasil com vocês, ver o que vocês acham, se vocês acham que seria interessante ou não. A gente consegue até debater sobre esse mapa, né? Vocês conseguem até trazer a visão de vocês, porque diferente do
do mapa anual que a gente está falando nesse vídeo, o mapa do Brasil, a gente tem a nossa visão sobre o país, a gente tem nossas opiniões sobre o que funciona ou não. Talvez tenha até um debate interessante para a gente ter aqui na página algum outro dia, vocês pensam, a gente avalia o da independência e também o da Constituição. Eu estou disposta a isso também com vocês, se vocês acharem legal, tá? Eu tento trazer eu não me coloco também numa posição de absoluta neutralidade, porque acho que é impossível, mas eu tento, tá? Ter essa neutralidade para fazer essa análise para vocês e falar para vocês que eu acredito que algumas questões, o que que é o principal para nós aqui, né? Acho que o principal para nós é trabalhar o medo, tá? Porque a gente tem medo esse ano. Eu acho que existe muito essa sensação no povo de que medo, o que que vai vir, o que que vai acontecer, não só internamente no Brasil, né? Mas digo, o povo temendo pela economia do país, mas o povo também temendo pelo mundo, né? O que que vai acontecer no mundo? Será que não estou falando que não pode acontecer eventos. Aliás, eu acho que para a astrologia mundial, tá? Eu já gravei, tem uma playlist aqui no YouTube que se chama Astrologia 2025. E nessa playlist tem um dos vídeos que tá falando sobre o ingresso de Saturno em Áries. E realmente, muitas vezes pode dar um ano em que existem conflitos mais bélicos ao redor do mundo, tá? Para o caso do Brasil, eu não estou falando que o ano é espetacular para o Brasil, que nossa, que crescimento, não, mas eu tô falando assim, a minha visão é que a gente tem algumas marcas, tá, para a economia, tá, que ainda passam para mim uma segurança, uma estabilidade, uma geração de trabalho. Existem saídas para mim esse ano positivas, tá, com esse regente da casa 2 pelo mapa da independência bem, tá? E também o regente desse ano, né, que seria a casa 2 abrindo em Áries, a gente tem um Marte em Câncer, mas ele aparece bem aspectado, tá? Ele aparece bem aspectado, diferente de Júpiter aqui, né, que tá numa posição frágil e recebendo mau aspecto. O Marte para mim não. Então, para mim, querendo ou não, tem uma estabilização, pelo menos de algumas questões econômicas ou ainda questões relacionadas à própria geração de renda da nação, PIB da nação, sei lá, algo interno, né, que ainda assim caminha bem, tá? Então, eu tento trazer essa avaliação e eu tento trazer uma avaliação também pra gente trabalhar o nosso medo. Tá, gente? Porque o medo, eu acho que é sempre um risco que a gente corre fazendo um vídeo como esse, as pessoas ficam muito assustadas, com muito medo, o que que vai vir, o que que não vai. Esse Saturno tá enaltecendo isso. Ele não tá falando se esse medo é justificado ou não, mas ele tá falando, olha, o povo tá muito preocupado. Eu acho que a gente tem que ter maneiras, né, de se alinhar com esse espírito pisciano pela oitava maior, né, pelo um lado positivo, que é, cara, eu cuidar da minha saúde mental, da minha saúde emocional, eu fazer aquilo que tá no meu alcance, eu tentar me alinhar, gente, não é que peixes é ruim e Áries é bom, não é isso, mas o Saturno tá em peixes aqui nessa cúspide, né, e eu tenho astros em Áries aqui, uma Vênus que tá em Áries, fala, ó, gente, vamos ter ainda uma perspectiva otimista, vamos ter uma coragem de uma certa forma esse ano, vamos se alinhar com atividades terapêuticas, a saúde mental e emocional é muito importante, tão importante quanto a saúde física, né? Então isso para nós é importante, eu acho que a gente minimizar essa ansiedade desse momento, tranquilizar a gente pelo mapa, né? Trazendo alguns aspectos tensionados, mas outros que falam, cara, olha, pera, tem algumas coisas que caminham, outras que não, tá tudo bem, tá tudo em ordem, é mais um ano para nós, tá? Pra gente seguir com tranquilidade. E outra coisa, isso aqui é um mapa de ingresso. Isso aqui não cobre o ano todo. A gente tem que ir fazendo interpretações conforme os trânsitos vão acontecendo ao longo do ano, né? Teve um ingresso planetário importante, teve um aspecto importante, teve um eclipse importante. A gente tá sempre tentando trazer aqui na página também. Tento ter uma avaliação neutra, tá? Se eu consigo ou não, vocês que me dizem. E também tô aberta aos comentários que vocês forem trazer. Aqui essa é a minha visão e eu não sou o suprassumo aí da astrologia. Sou uma astróloga que vos fala, tá bom? Aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal, me deixa um comentário. Live todo domingo 10 da manhã a gente também tem por aqui. E eu também realizo consultas individuais, as informações estão aqui embaixo na legenda. Um grande beijo, bom ano novo astrológico que está acontecendo nesse dia 20 de março, às 6h01 da manhã, no horário de Brasília.